Imagine por um momento que você está sentado em uma sala escura, frente a frente, com a personificação de todos os seus fracassos, todos os seus medos e todas as suas hesitações. Imagine que essa entidade não é um monstro com chifres e cauda, mas uma inteligência gélida, precisa e terrivelmente honesta. Em 1938, Napoleon Hill, o homem que passou décadas estudando o sucesso, afirmou ter feito exatamente isso. Ele escreveu um manuscrito tão controverso, tão perigoso para as instituições da época, que sua própria família o manteve escondido por mais de 70 anos. O motivo? O conteúdo desse diálogo não era sobre religião, mas sobre a anatomia da escravidão mental. O que você está prestes a ouvir não é apenas o resumo de um livro. É o desmascarar de um sistema invisível que mantém 98% da humanidade operando em um estado de transe, desperdiçando o próprio potencial enquanto acreditam que estão no controle. Se você sente que está andando em círculos, que seus hábitos são mais fortes que sua vontade, ou que uma névoa de incerteza bloqueia sua visão do futuro, você não está sozinho. Você está sendo vítima do que Hill chama de ritmo hipnótico. Mas ao final deste vídeo, você terá as chaves para quebrar essa frequência e entender como ser, finalmente, mais esperto que o seu próprio diabo. Napoleon Hill apresenta uma premissa fascinante. O diabo não é uma entidade externa que vive no inferno, mas uma energia negativa que ocupa as partes não utilizadas do cérebro humano. Ele se alimenta de uma única coisa: a nossa capacidade de parar de pensar por conta própria. O grande segredo revelado na obra é o conceito de alienação. Um alienado é aquele que se deixa levar pelas circunstâncias externas, que permite que a opinião dos outros, o medo da pobreza ou a preguiça intelectual ditem o ritmo de sua vida. O alienado não tem um propósito definido, não possui autodisciplina e, acima de tudo, perdeu o poder de decisão. Pense na sua rotina atual. Quantas das suas escolhas diárias são realmente suas e quantas são apenas ecos de um sistema que quer que você continue consumindo, temendo e seguindo a manada? A alienação começa com um pequeno compromisso adiado, uma pequena mentira para si mesmo, um dia sem direção. Lentamente, esses pequenos atos se consolidam em um padrão. E é aqui que entramos no primeiro grande pilar desta transformação: a lei do ritmo hipnótico. Esta é uma lei da natureza, tão real quanto a gravidade. O ritmo hipnótico é o processo pelo qual nossos pensamentos e hábitos se tornam permanentes. Pense na música. Um ritmo repetido cria uma batida que você não consegue tirar da cabeça. Na vida, se você repete pensamentos de escassez, medo ou procrastinação, a natureza fixa esses padrões através do ritmo hipnótico. Chega um ponto em que você não precisa mais se esforçar para fracassar. O ritmo faz isso por você. Você se torna um passageiro no veículo da sua própria vida, e o motorista é um programa mental que você nem sabia que existia. Mas como quebrar esse ciclo? Hill detalha que a única forma de vencer o ritmo hipnótico negativo é substituí-lo por um positivo, através de um propósito definido. Não basta querer ser bem-sucedido ou ter dinheiro. Isso é vago e o diabo adora a vagueza. Para ser mais esperto que a força da alienação, você precisa de uma clareza cortante. O que você quer? Por que você quer? O que você vai dar em troca? Quando você define um objetivo principal na vida, sua mente cria um campo de força contra as distrações. O ritmo hipnótico começa a trabalhar a seu favor, transformando suas ações focadas em hábitos automáticos de vitória. Considere o exemplo de um rio. Um rio sem margens definidas se espalha, vira um pântano, perde força e evapora. Um rio com margens sólidas e profundas corta montanhas e gera energia. O seu propósito definido são as margens do seu rio mental. Sem elas, você é apenas água parada, um terreno fértil para a alienação. E antes de entendermos o conceito final que muda tudo, aquele que Hill considera a arma secreta para a liberdade total, se você quer dominar essa habilidade de pensar por si mesmo e não ser apenas mais um na estatística dos alienados, clique no botão de inscrição. Aqui, nós decodificamos as mentes mais brilhantes da história para que você possa construir a sua própria autoridade.
Se este conteúdo está gerando um estalo na sua percepção, sua jornada para sair do transe começa agora. O segundo pilar fundamental é a compreensão do medo. Hill identifica 6 medos básicos que são as ferramentas de controle da mente humana. O medo da pobreza, da crítica, da doença, da perda do amor, da velhice e da morte. O diabo admite no livro que o seu maior aliado é o medo da crítica. Por quê? Porque ele impede que as pessoas tentem algo novo. Ele nos mantém prisioneiros do "o que vão pensar de mim". No momento em que você aceita a opinião alheia como uma verdade sobre você, você entregou as chaves da sua mente. Para combater isso, o autor sugere a autodisciplina. Mas não a autodisciplina de acordar cedo apenas por acordar. É a disciplina sobre os próprios pensamentos. Você é o único ser na face da Terra que tem controle total sobre uma única coisa: a sua atitude mental. Se você não preencher sua mente com pensamentos de sua própria escolha, o ambiente e o ritmo hipnótico a preencherão com lixo. A aplicação prática aqui é o que chamamos de dieta mental. Filtre o que você ouve, o que você assiste e com quem você fala. Se você se cerca de alienados, o ritmo deles acabará por se tornar o seu. O terceiro pilar é talvez o mais contraintuitivo. O fracasso é um benefício. Hill argumenta que todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. O problema é que a maioria das pessoas para na primeira dificuldade. O alienado vê o fracasso como um ponto final, um sinal de que ele não deve prosseguir. O não alienado vê o fracasso como uma derrota temporária e uma oportunidade de ajustar o plano. O diabo treme diante de alguém que aprende com o erro, pois essa pessoa se torna imune ao desânimo. A resiliência não é apenas aguentar a pancada. É usar a força do impacto para ganhar velocidade na direção certa. Para aplicar isso na vida real, você deve examinar seus maiores erros passados. O que eles te ensinaram. Se você ainda sente dor ou vergonha ao lembrar deles, você ainda está preso ao ritmo hipnótico daquela derrota. Transforme essa dor em dado, em informação. O erro é o laboratório do sucesso. Ao chegarmos à conclusão desta filosofia, Napoleon Hill nos deixa com uma reflexão profunda sobre o tempo. O tempo é o mestre do ritmo hipnótico. Ele consolida o que você é. Se você passar anos na alienação, o tempo tornará sua libertação quase impossível. Mas se você começar hoje, agora, a exercer o seu livre-arbítrio, o tempo será seu maior aliado, construindo uma estrutura de sabedoria e poder que ninguém poderá derrubar. A pergunta que fica para você esta semana é inquietante, mas necessária. Se você continuasse vivendo exatamente como viveu nos últimos 30 dias, repetindo os mesmos pensamentos e as mesmas omissões, em 5 anos, você seria o mestre do seu destino ou apenas um escravo muito bem adaptado ao seu ritmo hipnótico? O diabo não precisa de correntes para te prender. Ele só precisa que você deixe para amanhã a decisão de pensar por si mesmo hoje. Quebre o ritmo. Defina o seu propósito. Seja mais esperto, Ais.